Olá, meus irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu estava lendo uma passagem aqui no livro de Neemias e eu achei algo interessante. Eu gosto de meditar sobre acontecimentos bíblicos, sobre profecias, sobre escatologia bíblica. Eu sou muito curioso no assunto. E eu estava lendo aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero ler um pouco. Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos de Judá, e perguntaram pelos judeus que escaparam do cativeiro. Neemias soube que a situação de Jerusalém não era nada boa. Os que estavam lá, os restantes de lá, estavam passando por privações, por muitas necessidades. E ele soube por alguns que a situação estava péssima. Neemias era o garçom, o copeiro do rei Artaxerxes. E em uma certa ocasião, Neemias foi servir o rei e ele não estava doente. O rei observou que ele estava triste, o seu semblante estava caído. E o rei então disse para eles: o que acontece? Não está doente e está de semblante triste? E ele, não podendo ocultar, logo ele disse para o rei: como poderia, rei, eu estar feliz, sabendo que a cidade, os lugarejos dos meus irmãos estão quebrados, queimados, os túmulos da minha família estão revirados. E ele disse: se eu acho graça aos teus olhos, ó rei, preciso da sua ajuda. Foi mais ou menos isso. Ele apelou à ajuda do rei, à compreensão do rei. E o rei se comoveu. E o rei então liberou ele para ir lá ajudar na reconstrução de Jerusalém. A história é muito extensa. Eu não quero falar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas no momento em que ele teve a carta do rei, o rei deu liberdade na carta, ele pôde então apresentar a carta aos governadores, as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas. É claro que ele teve pessoas contrárias, que não ia com a sua maneira, com a sua forma de trabalhar, não concordava com ele. Isso é comum em todo o tempo da vida. Você sabe, na história que fala sobre os inimigos que mais atrasaram, procuravam atrasar o trabalho, Sambalat e Tobia, muito conhecido. Quem não tem? Quem nunca teve um Sambalat, um Tobias na vida? Faz parte da vida. Mas vemos que Neemias, quando ele sai ali, ele não tinha noção, total noção, a total importância da sua saída, da presença de Artaxerxes. Ele não tinha noção que isso estava na presciência de Deus e estava em uma profecia. Louvado o nome do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 9, do verso 23 a seguir, olha o que Daniel fala. Daniel percebeu, ele leu nos livros que as assolações do povo duraria 70 anos. Então Daniel se dispôs a orar, a interceder, a se humilhar
e a pedir misericórdia diante de Deus pelo seu povo, o povo judeu, o povo de Jerusalém. Eu já quero adiantar. No versículo 23, Daniel disse aqui, aliás, está exposto no livro Daniel, o anjo está falando aqui com Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Daniel começou a se humilhar e Deus então já respondeu. Saiu a ordem de Deus para o anjo vir socorrer, passar a profecia para Daniel. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma bem sentido a palavra, entende a visão, o anjo disse para Daniel. E o anjo disse, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. 70 semanas de ano, que dá 490 anos. E o anjo disse aqui, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão profética e ungir o santo dos santos. Tudo isso estaria dentro deste tempo de 490 anos. O anjo disse aqui, sabe e entende, desde a saída da ordem, agora já é outra saída e outra ordem. Aqui não é a saída do anjo, aqui é a saída de Neemias, da presença do rei Artaxerxes, para edificar Jerusalém até o Messias, em outras palavras, até o nascimento do prometido, que está lá no livro de Isaías, capítulo 14, capítulo 7, verso 14, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque eu eu quero ler aqui para vocês. Isaías 7, 14. Porque o menino, aliás, portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. O seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse outro versículo que eu estava lendo também é Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas vemos aqui na profecia, o qual o anjo disse para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo judeu. Jerusalém, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir, para aniquilar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nada disso aconteceu ainda. Isso ainda está para acontecer. A profecia é viva. Ela está viva, esta profecia. E ele disse, sabe e entende a visão desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, edificar os muros, até o nascimento do príncipe, até o nascimento do Messias, o príncipe, 7 semanas, que dá 49 anos. Foi esse o prazo para restaurar Jerusalém, o templo, cerca de 49 anos. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Naquele tempo, todo o trabalho era braçal. Demorou muito, 49 anos, cerca de meio século. E 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê?
Enquanto muitos trabalhavam para o bem, para edificar, outros trabalhavam contra. É assim em toda a existência humana. No versículo 6 diz: depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O Messias ele foi apresentado publicamente ao povo quando o povo, com ramos de palmeira, entrou na cidade de Jerusalém, ovacionando o Senhor Jesus Cristo. Jesus montado em um jumentinho e o povo dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É o cumprimento desta profecia. O Messias chegou, foi reconhecido pelo povo. Mas o mesmo Messias que foi reconhecido pelo povo não foi aceito pelo mesmo povo. Quando ele começou a falar a palavra verdadeira, porque tudo que ele falava era verdade, e é verdade, não se achou nos seus lábios nenhum engano. Ele veio para cumprir as profecias, ele veio para cumprir a lei, mas eles não entenderam. E começaram a perseguir, e a perseguição veio para ele do momento em que ele se apresentou na sinagoga e abriu o livro de Isaías, capítulo 1, que diz: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar e dar liberdade aos cativos. Você já sabe esse versículo. Estava tudo bem. Mas no momento em que ele disse: hoje se cumpriu no meio de vocês esse versículo, esta palavra, eles se revoltaram. Anás, Caifás, o último dos sacerdotes, tão injuriado e nervoso, rasgou as suas vestes na presença de Jesus, sem ele saber. Ele estava passando o sacerdócio para Jesus Cristo. Porque foi para isso que Jesus veio. Para pregar da liberdade aos que estavam presos, curar enfermos, libertar pessoas, se comunicar com seres humanos e assumir no lugar deles as suas falhas, os seus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas vejamos uma coisa. Neemias, sem ter a noção total, ele estava sendo incluso num plano glorioso de Deus, numa profecia preciosa, a profecia das 70 semanas. 69 semanas já se cumpriram. E quando que essa 69 semanas terminou? Jesus Cristo foi rejeitado, foi perseguido e foi morto. E no momento da sua morte, houve um terremoto que abalou a cidade. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nesse exato momento, Jesus Cristo estava cumprindo todo o Velho Testamento em si mesmo. Porque no templo só entrava os sacerdotes e o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora, o que ocultava o santo do lugar santíssimo era o véu do templo. E nesse terremoto, o véu se rasgou. Jesus Cristo morreu. Os judeus ficaram empolvorosos com isso. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Acredito que no momento daquele terremoto, o relógio de Deus parou, não quebrou, parou, já estava
na profecia que isso iria acontecer. Iria se abrir um novo tempo, que é o tempo da graça. Em todo tempo teve graça, mas Jesus Cristo veio para abrir o Novo Testamento. E quando se abre o Novo Testamento, está falando sobre herança. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o herdeiro de toda a riqueza e soberania de Deus, Ele resolveu partilhar, repartir a sua herança para com os seres humanos. Por isso a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Louvado o nome do Senhor. Os judeus não receberam, rechaçaram, perseguiram e o mataram. Mas Deus, por causa de Abraão, não se esqueceu do povo judeu. Encerrou-se o tratamento de Deus para com os judeus e abriu o tratamento de Deus através de Cristo para com todo mundo, para com os moradores da terra. Louvado o nome do Senhor. Hoje, gentios se apoderam do reino de Deus por força. Porque a Bíblia diz, esforçai-vos. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Tomamos o reino de Deus pela fé em Cristo. É necessário todos aqueles que um dia vieram a Jesus Cristo, que estão no reino de Deus, se esforcem, que estão no reino de Deus, se esforcem para permanecer de pé, porque os ventos sopram. Os ventos são contrários. Mesmo porque quem manda neste mundo não é Deus. Ainda não. O Deus desse mundo é Satanás. E é pregador, sim, eu vou te explicar. Satanás conseguiu derrotar o primeiro casal no Jardim do Éden. Daquele tempo para cá, Satanás domina este mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Quando você vê o que está acontecendo no mundo, você vê as obras de Satanás neste mundo. Mas tem um povo que não pertence a Satanás e está nesse mundo. E esse povo é o povo de Deus. Louvado o nome do Senhor. Mas no final desta profecia, das 70 semanas, Jesus Cristo virá para socorrer os judeus e para tomar as rédeas do mundo. Aquele que hoje está dominando este mundo será amarrado, ele será preso e Jesus Cristo tomará as rédeas deste mundo. Está no livro do Apocalipse, lá no sexto selo, aliás, no sétimo selo. Jesus Cristo vai vir a este mundo para tomar as rédeas, os domínios do mundo que estão hoje nas mãos de Satanás. Louvado o nome do Senhor. E no momento em que o Senhor Jesus Cristo tomar as rédeas, ele vai delegar os governos do mundo para judeus, para Israel, porque a Bíblia diz que eles serão postos por cabeça deste mundo e não por cauda. Note, cabeça deste mundo será o povo judeu, cabeça da igreja é Cristo. Deus tem um tratamento ainda com o povo judeu. Esse tempo em que estamos vivendo é o tempo da igreja, é o tempo da graça, é o tempo do Novo Testamento, novas ordenanças, culto restabelecido. Deus deu no Velho Testamento as ordenanças, as leis,
o culto, os sacrifícios para o povo judeu. Hoje, não mais. Deus não aceita os seus cultos, os seus sacrifícios, as suas oferendas, as suas ofertas, os seus dízimos. Deus não aceita mais. Hoje é o tempo da igreja. E Jesus Cristo disse para a igreja: os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não precisamos mais sacrificar nada, nenhum animal, para agradar a Deus. Não. Não precisamos mais dizimar para agradar a Deus. Não. Não precisamos mais levar oferta ao sacerdote para agradar a Deus. Não. Agradamos a Deus com um coração voluntário para adoração e louvor. Esse é o tempo da igreja. Olha o que vemos aqui. Louvado o nome do Senhor. Neemias não tinha total noção de que ele estava entrando em um conceito profético, uma profecia preciosa, poderosa, para o fim do mundo, para o fim dos tempos. 7 semanas, 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas. Eu não sou muito bom em matemática, mas 483 anos, tudo. Falta uma semana, semana de ano. E essa semana, quando que ela vai começar novamente? Assim que acontecer o sinal, o primeiro sinal escatológico, dias ou semanas depois, o relógio vai começar a andar novamente, a trabalhar novamente para a eternidade. O arrebatamento foi oculto aos profetas. No Velho Testamento não se falou no arrebatamento. Os apóstolos do Senhor Jesus não falou. Os mistérios da igreja, que é o arrebatamento, foi revelado ao apóstolo Paulo. 1 de Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, nas 13 epístolas do apóstolo Paulo. Deus usa ele para chamar a atenção da igreja, para estar de pé pronta para este grande dia. Porque haverá 2 grandes dias dentro da profecia. Haverá o dia do Senhor, que é o dia para os judeus, para o mundo. E a Bíblia diz sobre esse dia: ai dos que aguardam o dia do Senhor, porque será dia de treva, de densas trevas. A igreja fiel não está aguardando o dia do Senhor, a igreja está aguardando o dia de Cristo. Dia de Cristo, arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, o primeiro sinal escatológico, dias ou semanas ou meses, vai haver uma reunião de urgência e de emergência, porque o mundo estará em um caos em todos os sentidos, em especial na área política. O mundo estará desgovernado. Os donos do mundo chamarão para uma reunião. Os Illuminati, certamente, é o que eu penso, chamarão os governantes para uma reunião de urgência e de emergência. Aonde está escrito isso, irmão? Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Aliás, capítulo 17, desculpem, capítulo 17. E o verso 12. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 17 e o verso 12. Olha o que diz lá. 17 e 12. E os 12 chifres que viste são 12 reis que ainda não receberam o reino.
hoje são presidentes, não receberam ainda a presidência, mas receberão poder como reis ou como presidentes por 1 hora, juntamente com a besta. Jesus Cristo disse sobre a besta aos judeus, porque os judeus não ouviram ele, os seus conselhos, rechaçaram, perseguiram. Teve a oportunidade em que Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. E ele disse aos judeus: a vossa cidade ficará deserta. 38 anos depois, houve uma carnificina. 39, 40, 50 anos depois, Jerusalém ficou um mausoléu perdido, deserto, sem vida. E ele disse aos judeus também: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Ele estava falando do anticristo. E os judeus estão aguardando hoje o Messias. Mais uma vez serão enganados, porque quem vai se apresentar a eles lá é o anticristo. É o anticristo que vai se apresentar para eles. Mais uma vez serão enganados. Jesus avisou eles quando estava no meio deles. Mateus 24:4, Jesus Cristo disse: cautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mas eles não observaram os avisos do Senhor. Agora vemos na palavra de Deus o que está para acontecer, o arrebatamento da igreja. Assim que o arrebatamento acontecer, dias ou semanas ou meses, esta reunião vai acontecer. E o anticristo vai ser apresentado para o mundo, ele vai ser ovacionado pela imprensa mundial. É a última cartada de Satanás. Satanás vai estar incorporado neste homem. E durante 7 anos esse homem estará tendo o governo do mundo todo, praticamente. Mas no meio dos 7 anos, os judeus vão rechaçá-lo. Os judeus vão descobrir que ele é falso. E aí atrocidades terríveis vão acontecer para o mundo, em especial para os judeus, a perseguição e morte. Os ais e as pragas vai vir a este mundo. A 4ª parte da humanidade vai morrer, ou de fome, ou de peste, ou de guerras. O mundo vai entrar em um caos sem precedente. Mas a igreja, quando eu estou falando igreja, não estou colocando o nome de nenhum ministério. A igreja que eu estou falando é a igreja que está no mundo todo. Seres humanos que um dia aceitaram a Jesus e estão aguardando ele. Estão aguardando aquele grande dia, que não é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, arrebatamento. Ela será livre daqui. Alguns ainda, por incredulidade, não querem crer nisso. Quando você ouvir alguém falando de pós-tribulacionismo, esta pessoa, sem saber, está entregando a igreja para o anticristo. Para a igreja tem livramento, Romanos 8, Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses 2, verso 3, Apocalipse, capítulo 3, verso 9, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, estar firme, de pé diante de Deus,
em um tempo tão crucial e difícil, o tempo em que nós estamos. Ouça pessoas que pregam, que ensinem a palavra de Deus como ela é. Eu sou um dos menores pregadores, mas eu indico esses irmãos que estão pregando e ensinando a palavra de Deus, eu indico eles. Natan Rufino, Gabriel de Oliveira Porto, pastor Edinaldo Carvalho, Napoleão Falcão, Abraão de Almeida, Juliano Fraga, os pregadores da chamada da meia-noite, Thomas Ice. Tem muitos, mas eu não estou se lembrando agora. Estes homens ensinam a palavra de Deus como ela é. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre você e sobre a sua vida agora e para toda a eternidade. Que toda a sua família seja guardada diante de Deus. Amém.